que acontece? Essa lei, ela é uma preocupação do governo para que o usuário fique no controle dos dados, porque antigamente pensava-se o seguinte: se você entrega um cadastro seu, uma informação sua para a empresa passou a ser dona daquilo, porque o banco de dados é dela. Então tinha-se a ideia, até então, de que o dono da informação era o dono do banco de dados. Agora, com essa nova lei, tá certo? Igual eu estava falando aqui agora, alguns especialistas estão comparando essa informação como o verdadeiro petróleo da época moderna, né? Então, realmente a informação é a coisa mais importante que a gente tem. Então, aí o governo pensou nisso, fez essa lei, dizendo o seguinte: olha, agora existe um proprietário de fato dos dados, e o proprietário dos dados é o próprio dono, tá certo? Então, mesmo que eu entregue o meu cadastro para alguém, o dono do dado sou eu, né? Eu sou o dono da informação, eu sou o dono do dado, eu é que tenho o direito de pedir a exclusão desses dados, de saber o que as pessoas estão fazendo com as minhas informações, que antigamente o povo jogava tudo na rede, e era isso mesmo, né? Mas então, aí essa Lei Geral da Proteção de Dados, ela veio para realmente corroborar isso, dizer que o dono da informação, existe um titular de dados, existe um dono da informação. O titular de dados é uma das figuras, inclusive, dessa lei, né? Ele é o dono da informação, a informação é minha, não importa no banco de dados de quem esteja, tá? Então, essa é a primeira figura, tá bom? Nós vamos falar aqui das figuras principais da lei, tá? A primeira figura da lei é o titular de dados, que é a pessoa que dá a informação. Que informação? A informação, ela é pessoal, tá? Então, primeira coisa, tem o titular de dados, ele é o dono da informação pessoal. O que é uma informação pessoal? É o CPF, nome, endereço, telefone. Então, são informações pessoais mesmo, tá? Então, essa é a primeira informação do titular de dados. A segunda informação do titular de dados são os dados chamados dados sensíveis. Tá? O que são os dados sensíveis? Os dados sensíveis são relacionados à etnia, religião, escolha sexual. Essas coisas são também informações pessoais do titular de dados, mas a lei classificou isso como um dado chamado de dado sensível. Tá? Então, a primeira figura da lei é o titular de dados. Então, ele tem os seus dados pessoais, o seu nome, seu CPF, seu telefone, sua religião, certo? As suas escolhas, aquilo que ele, né, escolheu para a sua vida. E aí a segunda figura da lei é exatamente quem recebe os dados, né? Que a lei chama de controlador de dados. O que é o controlador? O controlador é a pessoa, ou a empresa no caso, que recebe esses dados. Por exemplo, se você vai comprar um carro, aí você vai lá, faz um cadastro na empresa, na concessionária, etc e tal. Aí você fez aquele cadastro, a concessionária passou a ser o controlador dos dados. Então ele controla os dados do titular, certo? Mas o titular continua sendo dono da informação, tá? Aí quando esse cadastro é feito, quando você cadastrou, você deu o seu dado para alguém, para alguma empresa, você tem alguns direitos sobre isso. O titular tem alguns direitos sobre isso. Então ele pode, por exemplo, o titular de dados pode, por exemplo, pedir as informações para você quando ele quiser, tá? Isso está na lei, isso fala na lei. Ó, eu quero saber quais são os meus dados, o que eu tenho cadastrado aí, certo? E a lei é muito clara quando ela diz assim, ó, isso tem que ser fácil, isso não pode ser burocratizado, tá? Você pode, por exemplo, montar um sistema web, onde tem os dados ali, sei lá, com uma senha, uma contrassenha, alguma coisa assim, a pessoa tem acesso aos dados dela ali, né? Ela pode te pedir alteração dos dados, às vezes está desatualizado, alguma coisa assim, ela pode pedir para alteração. E um dos mais importantes, ela pode pedir a exclusão dos dados dela, que para mim foi uma das coisas mais difíceis de entender.
Aí eu demorei um pouco para entender esse processo de exclusão. O que significa esse processo de exclusão? Nós vamos falar dele. Então ele pode pedir a exclusão dos dados quando ele quiser. Tá? Ó, eu quero que você exclua o meu cadastro da sua base de dados, eu não quero mais fazer parte. E você, mais uma vez, sem nenhuma burocracia, tem que excluir isso. E ele também pode pedir a portabilidade dos dados. Ou seja, ele fala assim, ó, eu quero o meu cadastro que eu tenho com você porque eu vou passar para outro. Ele também tem esse direito, tá? Como uma portabilidade numérica de telefone, por exemplo. Tá bom? Então esse é o controlador, tá certo? O controlador, aí nós vamos falar de uma terceira figura da lei. A terceira figura da lei é o operador. O controlador de dados, lá onde você fez seu cadastro na empresa, ele pode pegar esses dados e passar para uma terceira, tá? Passar para um terceiro, que é um operador de dados. Esse é uma das figuras que vai operar os seus dados além da controladora. A controladora ela controla e opera. E você tem o operador que só opera. Ela não recebe, por exemplo, você não vai lá fazer o cadastro, tá? Um exemplo de operadora de dados é a contabilidade de uma empresa. Se uma empresa tem uma contabilidade terceirizada, ela é a operadora de dados, tá certo? Quem passa os dados para o operador é o controlador. O titular não passa os dados direto para o operador. Ele passa para o controlador passa para o operador, tá? Então você tem titular, controlador e operador de dados, tá certo? Que é a pessoa que vai operar os dados. E aí você tem uma quarta figura, que talvez seja a figura mais importante, que é o encarregado de dados. Tá? O encarregado de dados, essa lei, a LGPD, ela veio de uma lei europeia chamada GDPR, e aí você tem o encarregado de dados, que é chamado de DPO, né? Que Data Protection Officer, que para nós aqui chama encarregado de dados. Ele é a pessoa responsável, ela tem algumas responsabilidades, tá? Ela é a pessoa responsável por ajudar a controladora nesses dados, tá? Como assim? Antes de terminar aqui de falar do DPO, desse encarregado, existe uma agência que ainda, ela já, na lei ela já está criada, né? Mas ela ainda está sendo instituída de fato, que é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa é a empresa que vai fiscalizar isso. A ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, é a empresa que vai fiscalizar isso, que vai fiscalizar esse processo, que vai fiscalizar as empresas para saber se ela realmente está cuidando de tudo, para saber se ela realmente está, né, tratando os dados da forma que tem que ser tratado, tá? Então você tem a ANPD. O DPO, o encarregado de dados, é a pessoa que vai fazer, primeira coisa, ela vai fazer a ponte entre o controlador, o operador, e a ANPD, a agência, tá? Então ela é a responsável, juridicamente inclusive, tá? Responsável tecnicamente, responsável juridicamente, tá? O encarregado de dados, pelos dados da empresa, e ela responde para a ANPD, tá bom? Então a primeira função do DPO é essa. A segunda função do DPO, do encarregado de dados, é exatamente disseminar isso dentro da empresa, tá? Porque se agora você tem uma lei que trata dados, que trata informações, e todas as empresas são obrigadas a cumprir isso, tá? Isso é um outro detalhe da lei, né? Todas as empresas são obrigadas a cumprir isso, não importa o tamanho, não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é um comércio, o seu ramo de atividade não interessa. Interessa é que se ela trata dados, ela é obrigada a cumprir a lei, tá? Na sua totalidade. Então o encarregado de dados ele faz essa ponte da ANPD, ele tem que disseminar isso na empresa, porque se existe uma lei, existe agora uma cultura diferente, ela tem que ser disseminada. Então o DPO é aquele responsável às vezes por montar um treinamento para a empresa, disseminar, falar, ó, a partir de agora o nosso tratamento de dados é diferente, tá certo? Você vai ter que ter documentações com relação a isso. Por exemplo,
a pessoa tem que te dar autorização, né? O titular dos dados, ele tem que te dar autorização para tratar os dados dele. Essa autorização ela tem que ser por escrito, tá? Ela tem que estar implícita, ou pelo menos no termos de uso, né? Às vezes você fala assim, você vai fazer um cadastro no site, tem os termos de uso, né? Lá nos termos de uso tem que estar escrito que você vai tratar os dados e ele tem que autorizar aquilo, tá bom? Que foi um outro ponto também de muita polêmica, né? Como é que eu vou fazer para fazer uma venda e eu preciso do CPF dele? Mas a lei também fala sobre isso, tá? Então, se você precisa do dado, precisa da informação, você vai falar para a pessoa assim, ó, para te vender um carro eu preciso do seu CPF, tá? Então, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Aí a pessoa te dá o seu CPF, só que você tem que informar para ela. O que a lei fala é que isso tem que estar claro, tá? É que isso tem que estar claro. E o que uma lei olha, até de um modo geral, é a boa-fé da empresa. Tá? Às vezes a lei vai entrar em vigor e a sua empresa ainda não conseguiu fazer o tratamento de dados, ainda tem problema com o tratamento de dados. Só que se você estiver fazendo, a lei ela vai te dar essa margem, entendeu? Para falar assim, ó, não, ele está cuidando, né? Está fazendo, está se adaptando e tal. Então vai ter essa margem da lei para poder ver que a empresa está de boa fé e está tentando fazer. O que não pode é não fazer, é não começar, é ficar parado. Tá? Então, voltando ao assunto do encarregado de dados. Encarregado de dados, então, mais uma vez, ó, ele é a ponte entre a Agência Nacional de Proteção de Dados e o controlador, a empresa. Tá? Ele é responsável por disseminar as informações dentro da empresa, tá? Conscientizar as pessoas, dizer para elas, ó, existe uma política de segurança da informação, a gente tem que cumprir, existem os termos de uso, tá certo? É aquele camarada que vai falar para todo mundo que existe uma lei e as pessoas precisam ser conscientizadas dela, tá? Não é exatamente um treinamento, é mais uma conscientização, uma mudança de cultura, tá? Ele também não precisa ser um funcionário da empresa, tá? O DPO, o encarregado de dados, pode ser um terceirizado. Ele pode ser contratado, tá? E aí eu já vou deixar aqui o meu primeiro merchan, que eu estou atuando como DPO, tá? Se alguém precisar de alguma ajuda, de alguma consultoria, precisar de um encarregado de dados, pode falar comigo, tá bom? Então, beleza. Então, esse é o panorama da lei, tá? Esse é o panorama da LGPD, certo? Então, você tem 4 figuras básicas. Mais uma vez, só para a gente recapitular. Você tem o titular, o dono dos dados, a controladora, que é a empresa que recebe os dados, você tem o operador, que é um terceirizado, alguma coisa assim, que opera os dados, e você tem o encarregado de dados, tá? E você tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai regular tudo isso, tá bom? O órgão tem poder, inclusive, de mudar a lei, tá? Se eles acharem que tem alguma coisa ali que ainda está um pouco obscura na lei, que dá margem para dupla interpretação, alguma coisa assim, eles têm esse poder de mudar, tá bom? Agora falando da prática, tá? Então, todos os usuários são considerados titular de dados, tá? Se você entrega seu CPF para alguém, ou se alguém entrega seu CPF para você, seja qual for a relação que você tenha com ele, comercial, com o fornecedor, ou como cliente, ou como colaborador da sua empresa, tá? Você tem que deixar bem claro essas informações, você tem que deixar bem claro que existe um tratamento de dados, ele tem que ser feito e você tem que me autorizar a fazer isso, tá bom? Então, aí falando agora um pouco da prática, tá? Por onde que você vai começar? O que você vai fazer? Você fala assim, e agora? Né? Existem algumas etapas básicas que dá pra gente seguir, tá? Não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso. Se você, por exemplo, é um comércio, você tem uma forma de tratar os dados. Se você é uma clínica médica, você tem outra forma de tratar os dados, né? E clínica médica ainda tem um agravante que você coleta outras coisas além dos dados pessoais, que também entra como dado sensível, que é a biometria, você coleta sangue, né?
Então tudo isso tem que ficar bem claro pro cliente, pro paciente, pro usuário, do tratamento de dados que você está fazendo ali com ele, principalmente dados sensíveis. Você tem, por exemplo, portaria de prédio. A portaria do prédio coleta biometria. Para entrar, às vezes tem prédio que tem isso, né? Você tem a biometria ou reconhecimento de retina. Isso também é dado pessoal e sensível, tá? E aí você fala assim, então eu vou começar como? Então, como eu falei, não tem uma receitinha de bolo. As empresas têm muitas suas particularidades. Mas existe alguns passos básicos que podem ser tomados, tá? Por exemplo, se você trata dados e esses dados são digitais, tá? Porque dados em papel também entram na lei, certo? Eu tive só para um parênteses aqui, eu tive uma amiga minha que falou, Thiago, mas eu controlo tudo em ficha. Você tem que tratar os dados, tá? Se você, por exemplo, vai descartar informações antigas, você pega esses dados aí, essas fichas, por exemplo, joga fora lá no aterro sanitário. E alguém pega isso e vê que é da sua empresa, a lei vai te punir por isso, tá? E a punição da lei, ela não é uma punição leve, né? Ela é 2% do faturamento até 50 milhões. Ou seja, 2% do faturamento é pesado para qualquer empresa. Não é 2% do lucro, é 2% do faturamento, de tudo que você ganhou, independente do que você gastou com aquilo, tá? Então, por onde começar? Primeira coisa de tudo, você tem que saber aonde as suas coisas estão, aonde os seus dados estão. Isso é o passo fundamental, básico para qualquer um, tá? Aonde estão as informações que eu coleto das pessoas? E aqui agora a gente vai ramificar um pouco para dizer o seguinte: o que significa aonde? Você tem que falar qual banco de dados, tá? Aonde que está isso? Em qual banco de dados está essa informação? Se você entrega isso para uma terceira pessoa, uma terceira empresa, né, um terceiro. Se você tem backup dessas informações, se você tem cópia, porque as cópias também entram na lei, a lei também prevê as cópias, tá? Então, o primeiro passo é realmente saber aonde estão essas informações. Onde essas informações entram, onde elas estão, com quem elas estão, tá certo? Esse é o primeiro passo. A gente sempre fala assim, ó, o que não é medido não é controlado. Então, se você precisa controlar os dados da sua empresa, você precisa medir e saber onde eles estão. Segundo passo, são exatamente os acessos. Quem tem acesso a essa informação e o que ele pode fazer nela, tá? Ou o que ele pode fazer com ela. Então, vamos lá. Ó, o diretor da empresa tem acesso total. Beleza. Vamos falar um pouco de RH. O RH, o diretor do RH, o gerente do RH, o chefe do RH, ele tem acesso total a todos os dados, tá certo? Aí eu tenho, sei lá, uma pessoa do RH que cadastra os dados, então ele é responsável só pelo cadastro, ele não consegue ver, por exemplo, o salário, tá certo? Então todos os acessos, quem acessa o que, também tem que estar documentado, tá? E essa talvez é a maior dificuldade de todas, né? É realmente você pegar tudo que você tem, os seus controles, os seus acessos, os seus dados e colocar isso num documento, num papel e falar assim, ó, isso daqui são são os acessos que eu tenho, os dados que eu tenho, tá certo? Fez isso, fez esse passo, viu aonde que está o que, quem acessa o que, beleza, tá? Segundo passo, dados que você vai trabalhar, por exemplo, você fez uma venda, né? Tem um cadastro lá do seu cliente. Esse cadastro, a lei vai entrar em vigor em agosto, né? Só em agosto. Mas esse cadastro está lá, você vai trabalhar com ele, tá? Mesmo os dados que você já tem na sua rede, mesmo os dados que você já possui, se você for trabalhar com esses dados, tá? Você tem que pedir uma autorização formal para o seu cliente, tá bom?
Ó, Thiago, eu tenho 5.000 pessoas no meu cadastro. Se você está trabalhando com essas 5.000, você vai ter que pedir autorização para todas elas. Fulano, ó, eu preciso tratar os seus dados. O que eu estou fazendo com eles é isso, isso, isso. Olha, eu estou usando para marketing, eu estou usando para cadastro, eu estou usando para verificar o seu ranking lá no Serasa, né? Eu estou fazendo todas essas verificações aí e eu preciso fazer isso. Você me autoriza? Tá certo? Autorizo. Então, beleza. Então, tá autorizado. Agora, são dados de pessoas com as quais você trabalha. Ah, Thiago, eu tenho um dado muito antigo na minha empresa. Eu não sei nem se, eu não consigo nem entrar em contato com essa pessoa mais. Esse tipo de dado antigo, se você não precisa mais dele, faça uma coisa, exclua. Exclua esse dado. Se você não precisa mais da informação que tem no seu banco, informação de dado pessoal de alguém, exclua esse dado, exclua essa informação. É a melhor coisa que a gente faz. Quanto menos informação a gente tem, melhor. E aí a gente já entra no o que coletar, né? Que chama minimização de dados. A lei chama isso de minimização de dados. Colete o mínimo de dados possíveis só para você fazer o que você precisa fazer com aquela informação. Se você precisa só do nome completo, pegue só o nome completo. Lógico, se você precisa do CPF, endereço, telefone, né? Pegue todas essas informações, tá? Então aí a gente começa a se perguntar o que eu preciso do usuário, né? Que também é um passo. O que eu preciso? Você vai coletar uma informação nova. Você já pegou a autorização dos antigos, tá certo? Já excluiu aquilo que precisa excluir, arquivou aquilo que precisa ser arquivado, tá? E agora, eu faço o quê? Tá? O que eu vou fazer agora? Aí agora você vai verificar se tudo aquilo que tem ali você precisa, tá certo? Então, por exemplo, se você vai vender, mais uma vez, eu vou sempre usar a venda do carro aqui. Se você precisa vender um carro, se você precisa coletar as informações para uma venda de um carro, para que você vai perguntar, por exemplo, a religião da pessoa, que é um dado extremamente sensível? Porque isso a lei também vai questionar, tá? Olha, por que você pegou a religião dessa pessoa aqui? Entendeu? Precisa da religião da pessoa para vender um carro para ela? Então colete sempre o mínimo de dados possíveis, tá? Sempre o mínimo de dados possíveis, tá bom? E aí, partindo para estrutura organizacional, tá? A estrutura organizacional, eu acredito que ela tem que ser criada para grandes empresas, tá? Para empresas que de fato têm uma estrutura maior, que pode fazer isso, tá? Aí você vai criar uma estrutura organizacional. O que tem que compor essa estrutura organizacional? O DPO, esse cara tem que estar presente sempre, tá? Independente de empresa grande ou pequena, o encarregado de dados sempre vai ter que estar presente. Aí você tem que ter uma estrutura de compliance de dados, tá certo? Que é uma equipe que está organizada exatamente para cumprir a lei, né? Para fazer com que os dados da empresa entrem em compliance com a lei, certo? E você precisa, obviamente, de um apoio jurídico, tá? Você precisa de um apoio jurídico, você precisa de verificar se tudo que você está fazendo está dentro da lei direitinho, cumpre a lei, cumpre outras leis, tá bom? Então você precisa criar essa estrutura organizacional. Então o DPO, o apoio jurídico, você vai precisar de um apoio jurídico, tá? E você precisa do compliance, de uma equipe de compliance de dados, tá bom? Agora falando de documentos, ferramentas e processos. Bom, como agora você vai ter que documentar tudo, certo? Você vai ter que usar ferramentas para essa documentação, as ferramentas para garantir que os processos estejam sendo bem utilizados, tá? E você vai precisar realmente, de fato, chamar as pessoas, chamar a sua equipe, a TI principalmente, o jurídico, né? A LGPD é uma atuação muito
muito bem relacionada, muito intrínseca do jurídico com a TI, né? E você vai precisar elaborar esses documentos tudo. Eu vou dar 2 dicas aqui de ouro para vocês, tá? Exclusiva dessa live, que são 2 ferramentas que ajudam assim muito, tá bom? Uma delas, até acho que a maioria de vocês já usa, é o Trello, que é uma ferramenta de processo, de etapas, de cronograma, que é uma ferramenta maravilhosa. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? E para documentação, para você começar a criar sua documentação, eu recomendo uma ferramenta bastante interessante, que ela faz o versionamento de dados, tá? A documentação, ela faz o versionamento de dados, ela faz... você tem como criar políticas de segurança em cima dos documentos, quem acessa qual documento da empresa, tá? Que é bastante interessante. E fugiu o nome da ferramenta. Daqui a pouco eu falo, tá? Mas esse documento, essa ferramenta é bastante interessante, tá bom? Ela é um fork do OnCloud. Eu não sei se vocês conhecem o OnCloud, tá? O OnCloud é uma ferramenta de documentação, você guarda documentos nela. Aí você tem um fork dela, desse OnCloud, que é essa outra ferramenta agora, Nextcloud, lembrei. Nextcloud. O Nextcloud é uma ferramenta de controle de documentação muito, muito, muito boa, tá? Ela é open source, é gratuito, pode utilizar, não tem problema, tá? E ela ajuda muito também. Então são essas 2 ferramentas, o Trello e o Cloud aí, que é o fork do OnCloud, tá bom? Que é o Nextcloud. Bom, política de segurança da informação. Tem empresa que não tem, tá? Eu acredito que o PSI, a Política de Segurança da Informação, é um bom exercício para você cumprir a LGPD, tá? Porque a Política de Segurança da Informação, ela não está exatamente intrínseca na LGPD. Mas se você fez a sua, se você vai fazer a sua, eu acho que é interessante começar criando uma Política de Segurança da Informação, porque aí você, na Política de Segurança da Informação, você consegue, de fato, fazer esse exercício, tá? Você vai criar a Política de Segurança da Informação, você vai documentar, ou você vai modificar a documentação do seu RH, você vai modificar a documentação, né, das pessoas que estão acessando a sua rede, você vai criar termos de consentimento de uso. Então, a Política de Segurança da Informação por si só, eu particularmente considero um excelente exercício para que você possa cumprir as demais etapas da LGPD. Tá? Então, se você tem, dê uma relida, dá uma reformulada, vê direitinho, tá bom? Que é bacana de ver, tá bom? Se você já pratica um pouco da política de segurança da informação também, por exemplo, você o seu pessoal que está sendo contratado, o colaborador da empresa, o usuário, se você se já tem ali uns termos de uso, tá? Isso é um detalhe importante da lei. Se você já tem os termos de responsabilidade de uso da rede, essas coisas assim, quando a pessoa vai trabalhar com dados sensíveis, a lei diz o seguinte: ela não pode ser uma cláusula dentro do contrato, ela tem que ser um item separado, tá? Então tudo que é dado sensível, como a gente já falou lá no comecinho, são dados e informações separadas, tá? Ela tem que estar numa autorização expressa separada, tá bom? Ela não pode ser simplesmente uma cláusula do contrato, tá certo? Então, a política de segurança da informação é excelente. Se você já fez, dá uma aprimorada, olha, relê, revê. E se você ainda não tem, vai ser um excelente exercício para que você possa cumprir a lei, tá? E por último, a proteção contra vazamento de dados. Isso, a lei também responsabiliza o controlador. Se você é controlador de dados, os seus dados vazam, seja por hackeamento, seja por, sei lá, um vazamento por e-mail, vazou uma informação da sua empresa, você como empresa é responsável por ela, tá? Você é responsável pelo vazamento de dados que aconteceu. Como assim? Se você não cria políticas de segurança
e se você não instaura de fato segurança na sua rede, segurança nos seus e-mails, segurança nos acessos, se você não implanta isso e houver um vazamento de dados, você é responsável por aquilo. Tá? Se for de fato um ataque, aconteceu alguma coisa, você sofreu um ataque hacker, por exemplo, se você mostrou, ó, eu tenho firewall, eu tenho proteção, os meus colaboradores são conscientizados disso, né? O acesso não foi feito de qualquer jeito, enfim, se você mostra que você criou linhas de defesa para a informação, o que é muito importante, e isso tem que ficar muito claro, a sua informação ela tem que estar bem protegida. Tá? Se você criou linhas de defesa e sofreu de fato um vazamento, aí realmente você vai punir quem tem que punir por isso, né? Sei lá, por exemplo, alguém enviou um e-mail externo e vazou uma informação importante, um dado pessoal por e-mail, por exemplo, tá? Você vai punir a pessoa por isso, vai né, dentro da lei, e vai estar resguardado da lei. Agora, se você não tem barreira, se você não tem firewall, se você não tem política de segurança, se você não tem nada, você é realmente responsável por aquilo, tá bom? Então esses são os tópicos-chave da lei. Esses são os tópicos que eu propus aqui falar deles para vocês, tá? Agora eu vou falar só mais alguns minutinhos aí a respeito de o que não entra na lei, tá? O que é exceção da lei. Existem algumas coisas que são chamadas de bases legais, tá? A base legal é isso, tá certo? O que não entra na lei? Na lei não entra empresa-empresa, relação empresa-empresa, tá? Então, por exemplo, se você tem um fornecedor, você compra dele e a relação é CNPJ-CNPJ e não tem dado pessoal, não tem CPF, não tem endereço pessoal, não tem nada disso, a lei não te obriga a controlar isso, tá bom? Então, isso não entra na lei, tá? Então, relações de contrato de prestação de serviço, essas coisas assim, CNPJ não entra, tá? Existem algumas exceções para órgão público, né? Se for, por exemplo, para proteção, saúde, a polícia, por exemplo, vai te abordar na rua, vai perguntar o seu nome e você vai falar assim, para que você quer meu nome? Tá certo? Então, a polícia, pelo entendimento de lei, de que você precisa daquilo para sua segurança, tá? Então, são segurança pública, de fato, a segurança pública não precisa da sua autorização. Então a LGPD não entra nessa questão. Para a sua saúde, né, pública, para a saúde pública, para a saúde da população, então essas coisas a lei não entra, tá? Outra coisa que a lei protege, tá? O que a gente chama de dados, que são os dados que são protegidos por criptografia, né? São os dados que são protegidos, que esses também não entram na lei. Se você não tem como recuperar aquela informação, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você faz um backup, criptografa esse backup e entrega esse backup na nuvem. Tá? Se esse backup está criptografado, o dono da nuvem não tem como saber a descriptografia daquele backup, então a lei não se aplica a isso. Tá? Certo? Então são os dados que não tem como, né, você descriptografar eles de alguma forma, tá? Então, se você não consegue fazer isso, você não precisa aplicar a lei sobre isso, tá certo? Então, são alguns exemplos aí aonde a lei ela não se aplica, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa aí sobre isso? Alguma coisa que eu deixei de falar aqui, que alguém quer lembrar? Pode ficar à vontade, que eu já tô... eu acho que tudo que eu propus aqui já está bem falado, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar aí, tá bom? Vou esperar aí um segundinho. Às vezes alguma dúvida surge. Eu também estava com um roteirozinho aqui, tá? Eu acho que é isso então, né? Então tá, pessoal, aí o que eu quero deixar aqui para vocês agora são... o meu Instagram está à disposição de vocês, pode falar comigo no direct, tá? No LinkedIn, tá certo? Facebook, tem o meu site, thiagotisantos.com.br, tá?
Lombardi, pergunta de novo, deixa eu entender melhor a sua pergunta aí. Coleta apenas de e-mail num site? Me explica melhor aí qual foi essa pergunta, essa dúvida. Enquanto isso eu vou fazer aqui. Então podem falar comigo, tá bom? Eu faço o serviço de DPO, tá certo? A vantagem de você ter um DPO terceirizado é que toda a responsabilidade da lei, basicamente, né, toda a responsabilidade do cumprimento da lei, ela fica sobre o DPO. Eu tenho apoio jurídico, tá? Eu tenho um escritório de advocacia que está junto comigo, viu? Então, se vocês precisarem de algum apoio, de alguma dúvida, a gente vai ter a sua empresa, ver direitinho o que você precisa, tá bom? Como é que você vai fazer para cumprir essa lei, o que você precisa, tá certo? Ah, entendi. Agora perguntou o Lombardi. O Lombardi falou assim, ó, só para mandar ofertas por e-mail, tá? Você precisa da autorização expressa daquelas pessoas, tá? É o que a gente fala assim, ó, todo e-mail já tem isso, né? A maioria dos e-mails, até porque as empresas são europeias, então elas já têm a GDPR, já tem a lei delas, então você manda, se você for mandar um e-mail em massa, por exemplo, uma propaganda, alguma coisa assim, que não seja um spam exatamente, você uma propaganda direcionada, né, para um cliente seu, para o seu banco de dados, primeira coisa, você tem que ter autorização da pessoa para fazer aquilo, tá? Se ela te denunciar, você vai sofrer uma sanção aí, um problema, tá bom? Segunda coisa, o dado para o descadastro da pessoa, sempre tem assim, né? Você não quer mais receber esse e-mail? Então clique aqui, né? Aquilo é lei, vai estar na lei, aquilo agora é obrigatório, tá? Então você tem que colocar lá embaixo, certo? Outra coisa, por exemplo, seu site, se você coleta cookie, você tem que colocar lá embaixo, ó, esse site, ele faz, né, coleta de algumas informações do seu computador, enfim, de alguma coisa assim, porque a lei fala sobre dados que identificam uma pessoa ou que você consegue identificar uma pessoa através daquilo, tá? Então, se você tem cookie, se você coleta alguma informação, tudo que você for fazer, né, você tem que colocar lá um consentimento, termo de uso, para que a pessoa fale assim, ó, se você, exatamente o que você falou agora, se você fizer um cadastro no nosso site, você está autorizando, enfim, e-mail marketing, essas coisas todas, né? Isso tem que ficar claro para o usuário, tá? Quem lê os termos de uso? Ninguém, né? Ninguém lê termo de uso. Mas tem que estar lá direitinho, bem claro para o usuário, ele tem que consentir com aquilo, tá bom? Então, às vezes você coleta, por exemplo, informação de contato. Tem que estar lá também, tá bom? E lá no e-mail sempre tem que estar fácil para o usuário a exclusão dos dados. Ó, você não quer mais receber esse e-mail? Então, clique aqui, descadastra e pronto. Sem burocracia, tá? Então, assim, existem alguns outros pontos sobre essa questão da não burocracia, tá? Que são interessantes, mas isso a gente pode falar em outra live, tá bom? Com relação à exclusão de dados, que era o que eu falei lá em cima, que tinha sido complicado, né? Com relação à exclusão de dados, só pra gente fechar aqui, é o seguinte, a minha dúvida mais importante foi assim, e meu histórico, como é que fica, né? Eu fiz, sei lá, 10 vendas nos últimos 6 meses. Como é que fica o histórico disso? Eu vou ter que excluir o cadastro daquela pessoa da minha base de dados. E como é que fica as vendas, tá? Acho que caiu aqui, mas agora voltou, né? A lei é muito clara com relação a leis maiores, tá? Então, por exemplo, laboratórios tem que estar com os dados armazenados por 20 anos. Então, se uma pessoa for lá e pedir a exclusão, você não precisa excluir, porque a lei, sei lá, da Anvisa, da ANS, dessas empresas de saúde, dizem que o dado tem que estar armazenado por 20 anos, tá certo? Então, se você tem algum dado contábil, SPED, por exemplo, você faz SPED fiscal, SPED contábil, você também não é obrigado a excluir as informações, tá bom? Então, se existe uma lei maior que diz que aquele dado precisa ser armazenado, então você mantém a lei maior, tá? A LGPD ela não sobrepõe uma lei já existente aí de direitos do consumidor, essas coisas todas aí, tá bom? Então, pessoal, obrigado, tá? Eu quero agradecer muito. Precisando mesmo de alguma coisa, pode entrar em contato, tá bom? Pode ser aqui pelo direct, depois eu passo meu telefone para quem precisar.
tá? Estou à disposição. Se precisar de uma consultoria na sua empresa, fala comigo que a gente vai atuar junto aí, tá bom? E não deixa de seguir no Instagram não, que eu sou sempre postar agora muita coisa aí sobre a LGPD e outros assuntos, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu demais.